Falar um pouco aqui na política, né? Sim. A gente sempre tem comentado alguns assuntos relacionados com a política, porque na medida que aproxima-se, né, a questão das eleições, né, já aproxima-se o período, inclusive, que vai ser dada a largada dos candidatos, né, atualmente pré-candidatos, a gente já vê assim uma movimentação diferenciada em termos de algumas definições, né, algumas pessoas já se colocam. E ontem, aqui na cidade de Iqué, houve uma... Não é oficialização de candidato, porque o que oficializa são as convenções partidárias. Mas houve já uma tomada de posição em termos assim de definir algo que ainda continuava na base da dúvida. Quem será o candidato a prefeito, né? Para definir inicialmente pré-candidato, tinham dois nomes, Dr. Fernando e Alexandre, no PSD, que tem a liderança local do deputado federal Antônio Brito. E até então constava, pelo andar da carruagem, pelo encaminhamento, pelo fato da ligação até pessoal e com o deputado Antônio Brito, tudo encaminhava, parecia que o nome seria o do Alexandre. Mas ontem, né, foi definido numa reunião do partido que o candidato, ou pelo menos já lançado e confirmado como pré-candidato a prefeito do PSD, será mesmo o doutor Fernando. Eles fizeram uma reunião, diretório do partido, com alguns filiados, um número pequeno de filiados, por conta das recomendações, né, que precisa mais repetir, mas eles fizeram e nessa reunião definiram o nome do doutor Fernando e o Alexandre figura ainda na majoritária como pré-candidato a vice. Inverteu o que muita gente, né, apostava, que entendia assim, que vai ser Alexandre com o doutor Fernando vice, mas após a reunião de ontem, até a definição que foi anunciada pelo próprio deputado Antônio Brito, prevaleceu o doutor Fernando, que foi candidato, foi o segundo candidato mais votado, 17 mil votos e alguma coisa, nas eleições do ano último, né, de eleições municipais, quando ele disputou com o candidato Sérgio da Gameleira, com Tadeu e os demais aí que foram candidatos naquela época. Então está aí o doutor Fernando, ali no meio da fotografia, que está sendo vista aí pelo pessoal. Ele é o candidato, o pré-candidato hoje, e o Alexandre o vice do PSD. Com relação ao PRTB, o partido que vem sendo estruturado aqui na cidade de Iqué, e tem o encaminhamento de Everton Almeida, tão legal como é conhecido, eu fui informado ontem que o convite que ele formulou ao Dr. Eber, né, que é um médico aqui da nossa cidade, a gente fez essa referência e me cabe agora até, da mesma maneira que eu falei, eu fazer a correção. Não houve aceitação por parte, né, do Dr. Eber. E ele desistiu, não desistiu assim, não, agradeceu, mas preferiu não concorrer, não entrar na política, entendeu, por questões familiares, pessoais e tal, né, que ele prefere ficar fora. Então, logicamente que o Everton e o partido, o grupo de amigos que está, inclusive, ao lado dele, já estão trabalhando aí essas pessoas para arrumar um nome, para que venha a ser o vice, que venha a compor uma chapa com ele. Então, são alguns encaminhamentos. Uma outra chapa que comenta-se muito é a do deputado estadual Zé Cocá, que ele já colocou que é o nome, né, já referendado aí por vários partidos, o PT já apoiou, ele é do PP, e segundo tudo o que se comenta, quem será vice na composição da chapa, volto a repetir, cada dia eu recebo informações bem confiáveis desse assunto, ainda continua o nome de Poliana Leandro, uma enfermeira que foi diretora do Hospital Geral Prado Valadares. Poliana na chapa, muita gente pode dizer, por que Poliana?
ela não traz assim uma experiência política que justifique, não é uma política e tal. Segundo comenta-se, é o comentário, que ela, que inclusive, quando afastou-se do hospital, por que ela saiu da direção do hospital? Foi justamente para desincompatibilizar que ela seria, na chapa majoritária do PP, o nome indicado pela primeira-dama, a jiqueense Aline Costa, que é ela que está fazendo essa indicação. Mas a Aline, sim. A Aline, eu volto a repetir, em 2016 indicou foi um candidato a prefeito. Um candidato a prefeito. O governador não veio em Jiqué. Não veio em Jiqué uma vez só fazer campanha para ninguém. Ele se manteve fora do processo. E a Aline liderou um grupo político, né, que fez campanha. Eu, inclusive, participei desse grupo com Tadeu Cafezeiro. Então, se ela pôde indicar um candidato a prefeito, qual a dificuldade que tinha de indicar um vice? Ela vai querer alguém da sua confiança, alguém da sua, né, relação mais próxima, sei lá, política, eu não tenho assim conhecimento de qual é a relação, mas sei que ela se relaciona muito bem com a Poliana. Então seria essa pessoa hoje, frustrando a expectativa de alguns, né? Porque a gente sabe que nesse contexto alguns partidos que estão hoje apoiando, alguns políticos, gostariam sim de ter a oportunidade de indicar o vice. Né? Quem não quer indicar um vice numa chapa que venha com a boa força, com a força de um governo do Estado, por exemplo? Aí fala-se que Euclides teria tentado emplacar, mas ficou fora, até porque o nome que ele teria é Fiim, ou o filho dele, Ramon, que é vereador, mas não demonstra, pelo menos não demonstra interesse. As poucas vezes conversei com ele. Ele não revela muito interesse. Outro nome que trabalhou isso, a gente tem certeza, pode até ligar, não, isso você falou. O PV, Tinho, que se colocava como pré-candidato a prefeito, ao lado do meu amigo Christian. Tinho é meu amigo, mas eu refiro a Christian porque é um amigo de muito tempo. E Christian era o nome. E abriram mão justamente para compor, para poder indicar o vice. Mas não tem muita chance. E eu já disse isso, estou sendo até repetitivo. Muita chance. Hassan, é uma opinião minha, pessoal, posso amanhã dizer assim, apostei, eu aposto tanto errado e posso ter apostado errado. Chance também mínima, ou zero. Ninguém vai duas vezes o mesmo vice. É muito. Vice não funciona dessa forma. É muito, né, bagagem, porque o vice ele tem que trazer uma força política. Quando ele foi vice de Sérgio, ele foi vice numa circunstância. Ele não era nem candidato a nada, ele presidia o PTB. Precisa entender essa história. Ele era presidente do PTB, de Antônio Brito. E o nome para vice de Sérgio, que foi trazido, eu vou trazer, se até quiser, as imagens que eu tenho. Foi Alexandre, o vice de Sérgio, lançado no salão de convenções aqui do Hotel Itajubá. Ele filiado na época ao PR. Tudo certo, apresentado. Aí veio aquele problema de que o PR perdeu o comando para Euclides. Euclides conseguiu o PR. Aí disse, eu não dou legenda a ninguém. Tem até aquele caso emblemático do Manuel Lima e do Dr. Cláudio, que ficaram fora. Eram candidatos fortíssimos a vereadores, ficaram sem legenda. Manuel Lima morreu com essa angústia. Não teve o direito. Teve voto, se elegeria, mas não pôde ter legenda. Tiraram a legenda do rapaz. E aí, o que é que acontece? Hoje, Hassan entrou, gostou. Foi secretário de saúde, ficou no governo de Sérgio quieto esse tempo todo. E claro que ele falou, agora é minha chance. Até o rompimento dele com Antônio Brito foi mais ou menos por isso. Ele achava que agora era a vez dele ser o candidato a prefeito. E já o deputado entendia, é um entendimento dele, que se da outra vez Alexandre não teve chance, que ele pudesse agora abrir mão daquilo que ele conquistou para... Ele, não, agora é minha vez. Aí juntou com o Cocá, imaginando que vai ser o vice. Agora eu pergunto, não tem equação, não. É uma linha assim para analisar. O PT de Rui Costa
entregariam a prefeitura de Jiquié para ser comandada por um prefeito do PP, mesmo que ele mude, eu não sei se ele muda, que ele mudasse, com um vice que não é de sua absoluta confiança, era muita temeridade. Em política a gente tem que prever também, né? É como o caso de Rafinha, fez o contrato, mas sabia que um dia ele podia ir embora. Olha que comparação, mas é mais ou menos isso. É a história mais ou menos, né? Vamos ver. Eu ainda aposto que a chapa desse grupo é Poliana, vice, e o Zé Cocá, se mantiver, no caso, a candidatura dele como candidato a prefeito. Aí, outros candidatos, doutor Fernando com Hassan, Tom com outro candidato, e outros que poderão, tem James, que tem se falado muito, tem Rita Rodrigues, tem meu amigo Pé Roxo, que está no PSOL e deve ser candidato. E pode surgir também outras candidaturas, né? Quem vota tem direito de ser votado. Teve partido, sai candidato e vida que segue. Aí, pessoal, surgindo os nomes